Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E muito obrigado por sua companhia e vamos juntos estudar a lição de quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, que tem como título de hoje Os Governantes das Nações. Lembrando e reforçando o convite, você pode acompanhar a parte introdutória de sábado dessa semana, domingo, segunda e também de terça-feira, assim como de toda semana que já está disponível e com certeza os demais vídeos vão ficar disponíveis aqui no canal Escola da Esperança e fica mais um convite para que você possa compartilhar os vídeos aqui do canal para que através desse resumo possamos melhorar cada vez mais a nossa vida espiritual também através da lição da Escola Sabatina, lembrando que a lição da Escola Sabatina nos leva também à Palavra de Deus. A parte de quarta-feira, dia 23 de abril, destaca alguns detalhes importantes. Sabe que Deus ele tratava Israel como um exemplo para entender como ele, ou seja, como Deus, lida com a igreja do Novo Testamento. Porém, como diz o guia de estudos de hoje, os cristãos repetiram muitos erros do povo de Israel, que eram erros que eles já cometeram lá naquela época, que a gente já destacou essa semana, e os cristãos do Novo Testamento cometeram muitos erros, que nem o povo de Israel. Agora, a lição também destaca que a igreja cristã também ela é vulnerável às mesmas tentações que tanto o povo de Israel tinham e como que a igreja do Novo Testamento também tinha e como também a igreja de hoje também está vulnerável às mesmas tentações. Quando a gente analisa Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, nós vamos destacar, já que esse texto é a base da pergunta de hoje, porém, é importante destacar que Jesus Cristo, ele advertiu contra a busca de poder e também de domínio entre os discípulos. Os discípulos, aqueles que conviviam com Jesus, passaram um bom tempo ali, daquele período onde Jesus esteve aqui, e desenvolveu ali o seu ministério por 3 anos e meio. Os discípulos, eles também estavam vulneráveis e cometeram os mesmos erros que o povo de Israel, que ao quererem reis e também por muitas vezes se submeterem a governantes e reis de outras nações, acabaram sendo influenciados com práticas que não agradavam a Deus. Os discípulos, por exemplo, não entenderam que Jesus Cristo, ele estava ali para servir. E mesmo assim os discípulos eles cometeram esse grande erro que nós também estamos sujeitos a cometer, que é querer se sobressair sobre uns ou os outros, querer ter autoridade entre o próximo. E isso, com o povo de Israel, voltando um pouquinho atrás, levou eles, por exemplo, a terem ali uma decadência não só espiritual, mas também moral, porque a partir do momento que tinha ali aquele formato de monarquia, isso levou à corrupção e também levou mais à frente ao cativeiro babilônico. A igreja cristã, já no contexto da igreja cristã primitiva, repetiu esse mesmo erro após ali a ascensão de um governador chamado Constantino. Como diz o guia de estudo de hoje, com o fim da perseguição, os cristãos viram no poder imperial, ou seja, de um governante, uma vantagem. E ali houve a tentação de explorar a autoridade do imperador. E aí, já no sexto século, né, surgiram que disputas teológicas que a igreja não conseguiu resolver sozinha. A igreja, por sua vez, recorreu a quem?
recorreu ao imperador para decidir questões religiosas. Olha o erro. Em vez de recorrer a Deus, recorreram ao imperador. E aí, o bispo de Roma começou a se destacar mais do que os outros bispos. E a interferência do Estado também aumentou cada vez mais na religião. E aí vem a união entre a igreja e o Estado, e isso gerou os piores momentos da história da igreja cristã, como diz o guia de estudos de hoje. E uma das grandes consequências foi, por exemplo, a igreja adotar, práticas pagãs. Porém, muitos fiéis foram perseguidos e mortos por resistirem à autoridade corrupta, que estava ali, digamos assim, tendo uma autonomia naquele período. E aí entra a pergunta de número 5, que tem como base Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã? Jesus, querido professor, querida professora, ele advertiu os discípulos contra o desejo de dominar e exercer autoridade sobre os outros, ou seja, Jesus indo totalmente o contrário aos exemplos que nós estávamos analisando atrás. Também, Jesus, ele analisou que, em vez disso, Jesus ele ensinou que o verdadeiro caminho da liderança cristã é o serviço humilde. E aí entra Mateus capítulo 20, verso 28, que o maior no reino dos céus é aquele que serve aos outros, seguindo o exemplo do próprio Cristo que veio não para ser servido, mas para servir. E aí, querido amigo, querida amiga, eu quero tirar algumas lições rapidamente aqui com vocês. A primeira delas é que o serviço acima de poder. A igreja, ela deve seguir o exemplo de quem? O exemplo de Cristo, focando em servir e não em dominar o próximo, querer ser o melhor ou o maior. Segundo ponto, ou segunda lição, o perigo da aliança com o Estado. A igreja cristã sofreu com as consequências disso. E a história, ela mostra que quando a igreja se une ao poder político, a fé, ela se corrompe. Terceira lição, a repetição dos erros históricos. É interessante a gente analisar que, assim como Israel e a igreja primitiva, ainda nós, no nosso século, estamos sujeitos às mesmas tentações do orgulho e também da busca por controle. Quarta lição, vigilância espiritual constante. Querido professor, querida professora, precisamos estar atentos para não permitir que estruturas humanas substituam a liderança do Espírito Santo. E, quinto ponto, sempre ter como a nossa maior autoridade Jesus Cristo. E eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus, no livro Caminho a Cristo, na página 9. Ela diz o seguinte, que a vida de Cristo foi marcada pela abnegação e serviço. Aqueles que o seguem devem andar como ele andou. Então, estudamos no resumo de hoje, que teve como título Os Governantes das Nações, e hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, a tua unidade de ação, e que Deus também abençoe os teus estudos através do resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.